Olá, nós estudaremos a partir de agora sobre os profissionais da educação. Bom, a nossa LDB afirma que são considerados profissionais da educação escolar básica os que nela estão, ou seja, os que estão na educação básica, em efetivo exercício e que tenham sido formados em cursos. Que cursos são esses? Então vamos verificar quais são os profissionais considerados da educação. Nós temos que são profissionais da educação os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nós vimos aqui então que os professores podem ser habilitados tanto em nível médio como em nível superior. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a formação em nível médio, que é o antigo curso de magistério, curso normal. Muita gente acha que essa não é mais admitida como uma formação, mas a própria LDB, nós veremos mais à frente, admite a formação em nível médio como uma formação mínima para o professor atuar na docência, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esses são profissionais da educação, professores formados em nível médio no curso de magistério, e também professores formados em nível superior, em cursos de licenciatura. Bom, também são considerados profissionais da educação aqueles trabalhadores em educação, portadores do diploma de pedagogia, com habilitação, e aí eu resumi a habilitação em SOPIA. Isso aqui quer dizer supervisão educacional, orientação educacional, planejamento educacional, inspeção educacional e administração educacional. Então, são profissionais da educação aqueles professores habilitados em nível médio e superior, superiores que têm a licenciatura, e também aqueles trabalhadores em educação que têm o diploma do curso de pedagogia com uma habilitação, que é popularmente chamado pedagogia e as suas habilitações. São aqueles profissionais que estão habilitados não a exercer a docência, mas a exercer essas funções aqui, essas habilitações aqui, em supervisão, orientação, planejamento, inspeção e administração educacional. Esses também são considerados profissionais da educação. Também são considerados aqueles que têm o título de mestrado ou doutorado nessas áreas aqui. Bom, e aí nós temos uma terceira categoria de profissionais da educação, que são os portadores do diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Um exemplo de um curso técnico em área pedagógica, nós temos aí o técnico em secretariado escolar, nós temos aí superior em área pedagógica, aquelas pessoas que fazem ciências da educação, então um curso superior em área pedagógica. Esses aqui são considerados profissionais da educação e são considerados profissionais da educação escolar básica, que são formados de acordo com essas disposições e que também estão em efetivo exercício na educação escolar básica. Bom, a nossa LDB fala sobre a formação desses profissionais da educação básica. A nossa lei, então, diz que a formação dos docentes para atuar na educação básica será realizada em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena. Então, não temos mais a opção de termos a formação em cursos de licenciatura curta. A nossa LDB já exige a licenciatura de graduação plena para a formação de professores. Também é admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, aquela formação oferecida em nível médio na modalidade normal. Aqui, a nossa LDB ainda traz essa redação, 4 primeiras séries do ensino fundamental, porque essa redação foi escrita quando nós tínhamos ainda o ensino fundamental de 8 anos. Por isso que nós temos essa disposição. Então, a regra é, os professores para atuar na educação básica deverão ter um nível superior em curso de graduação de licenciatura
plena, mas é admitida como formação mínima para que este professor exerça o magistério na educação infantil e 4 primeiras séries do ensino fundamental, que hoje nós chamamos de anos iniciais do ensino fundamental, porque hoje, na realidade, não são 4 primeiras séries do ensino fundamental, mas 5 primeiras séries do ensino fundamental. A gente chama essas 5 primeiras séries de anos iniciais. Para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, aquela formação em nível médio, na modalidade normal. Aqui normal com letra maiúscula, que era o antigo curso normal, o curso de magistério. Então, há essa possibilidade. Inclusive, várias secretarias de educação dos municipais e estaduais admitem essa formação mínima aqui em seus concursos públicos. Bom, ainda sobre os profissionais da educação, nós temos que a nossa LDB afirma que a formação inicial dos profissionais do magistério dará preferência ao ensino presencial e subsidiariamente fará uso de recursos e tecnologias de educação à distância. A formação inicial é aquela que capacita uma pessoa a exercer uma profissão. Então, eu vou fazer o curso de licenciatura em Geografia. Esse curso vai me habilitar a exercer a função de professora de Geografia. A nossa LDB diz que essa formação inicial, essa formação primeira, ela dará preferência, não é exclusivamente, ela dará preferência ao ensino presencial, mas ela também pode fazer uso de tecnologias de educação à distância. Além da formação inicial, nós temos a formação continuada. A formação continuada diz respeito àqueles eventos formativos que ocorrem após a formação inicial, quando as pessoas já estão no exercício da profissão. Então, como formação continuada, eu tenho aí cursos, congressos, seminários, pós-graduação. A formação continuada diz o seguinte, e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Então, a educação à distância, ela não é desconsiderada nem na formação inicial, nem na formação continuada. No entanto, quanto à formação inicial, a orientação que a LDB nos dá é que a educação à distância deva ser utilizada subsidiariamente, porque preferencialmente o ensino na formação inicial deverá ser o ensino presencial. Bom, ainda sobre a formação dos profissionais da educação básica, a nossa LDB diz que a formação docente, exceto para a educação superior, se é exceto para a educação superior, é para a educação básica, incluirá a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Prática de ensino é o que nós conhecemos como estágio. Então, a formação desse professor para atuar na educação básica deverá incluir uma prática de ensino estágio de no mínimo 300 horas. É importante nós observarmos esse numeral. Volta e meia a gente encontra em prova de concurso afirmando que essa prática de ensino deva ser de 360 horas. Está errado. O que ocorre é que os cursos de especialização têm uma carga horária mínima de 360 horas e as pessoas confundem a carga horária do curso de especialização mínima de 360 horas com essa prática de ensino. Então, à luz da nossa LDB, a prática de ensino ela deve ter no mínimo 300 horas. Por isso que eu já trouxe aqui em numeral, que é para nós frisarmos esse aspecto. Vamos dar prosseguimento ainda sobre os profissionais da educação. A nossa lei fala sobre a formação daqueles profissionais que são habilitados em pedagogia, que têm o diploma de pedagogia com a habilitação específica em supervisão educacional, orientação educacional, planejamento educacional, inspeção e administração educacional. O que diz a nossa LDB? Ela afirma que a formação dos profissionais para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação.
a critério da instituição de ensino. O que diz a nossa LDB? Para que uma pessoa possa ter a formação em supervisão, orientação, planejamento, inspeção e administração educacional, é necessário que essa pessoa tenha feito o curso de pedagogia com essa habilitação. Não basta ter feito o curso de pedagogia e a pedagogia ser licenciatura para os anos iniciais. Não, tem que ter feito o curso de pedagogia com essa habilitação ou ter feito o curso de pedagogia e também a pós-graduação em uma dessas áreas. É o que diz a nossa LDB. Bom, ainda sobre a formação dos profissionais da educação, a nossa LDB fala sobre a formação para o professor, do professor que irá atuar no magistério superior, que irá atuar na educação superior. A nossa lei diz que a preparação para o magistério superior será realizada em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Nós já vimos os programas de pós-graduação, nós vimos que integram os programas de pós-graduação. O mestrado, doutorado, aperfeiçoamento, a especialização e outros. E a nossa LDB diz que para um professor atuar como docente na educação superior, ele precisa ter uma formação em pós-graduação. Não basta ter a graduação como acontece com o professor da educação básica. E prioritariamente, essa formação em pós-graduação deve ser em mestrado e doutorado. Prioritariamente, não é exclusivamente. É uma realidade das instituições de ensino superior privadas encontrarmos vários profissionais que têm apenas a especialização. A nossa lei permite, porque ela diz que prioritariamente eles devem ter mestrado e doutorado, não é exclusivamente. Bom, a nossa lei também diz que um notório saber para os profissionais que atuarão no magistério superior, um notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência do título acadêmico. Se uma universidade reconhecer que um determinado profissional tem um notório saber numa área, este profissional poderá atuar na educação superior sem ter esse título acadêmico de pós-graduação. E é claro que para uma universidade que tem doutorado na área em que ele vai conferir o notório saber, para uma universidade conferir o notório saber, porque realmente esse profissional, ele tem competência, né, para contribuir na formação das pessoas que estão ainda como estudantes universitários. É essa a ideia do notório saber. Fazer com que profissionais que de repente não têm esse título acadêmico possam contribuir para a formação dos estudantes universitários. Bom, ainda sobre os profissionais da educação básica, nós temos uma parte da nossa LDB que fala sobre a valorização dos profissionais da educação. E nessa parte, a nossa LDB afirma que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando, inclusive nos termos dos planos de carreira do magistério público. Então, nós temos aqui uma valorização dos profissionais da educação, que deverão, inclusive, estar previstos no Estatuto do Magistério Público. O ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Eu quero chamar a atenção de vocês, volta e meia, esse aspecto aqui é cobrado pelas bancas examinadoras. A nossa Constituição Federal, ela prevê que o ingresso no serviço público, ele se dará por meio de concurso de provas ou provas e títulos. Então, nós temos duas opções à luz da nossa Constituição Federal. O que é que diz a nossa Carta Magna? Então, a Constituição Federal diz que o ingresso no serviço público se dará por concurso de provas ou concurso de provas ou concurso de provas e títulos. E a própria Constituição Federal afirma que para o concurso, para o ingresso de profissionais da educação, o concurso será necessariamente de provas e
títulos. Nós não temos a opção de termos o concurso somente de provas, porque a própria Constituição permite isso. A ideia de nós termos um concurso composto por provas e títulos é justamente favorecer com que aquelas pessoas que tenham estudado um pouco mais, favorecer com que aquelas pessoas que tenham experiência possam ter essa experiência e esse estudo contemplado no momento do ingresso no serviço público. É uma forma de valorizar a experiência docente e o estudo acumulado por esses profissionais. Bom, a nossa LDB em relação à valorização da educação, valorização dos profissionais da educação, também afirma que o sistema de ensino, eles promoverão a valorização dos profissionais também por meio do aperfeiçoamento profissional continuado. Aperfeiçoamento profissional continuado diz respeito à formação continuada, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Algumas secretarias de educação têm um afastamento remunerado para estudos. Então, aqueles professores que irão realizar especialização, mestrado, doutorado ou outros eventos de formação continuada, eles poderão ter um afastamento com a sua remuneração para a realização desses eventos de formação. Isso está previsto na nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A nossa LDB também diz que haverá um piso salarial profissional. Esse piso salarial profissional, que é disciplinado em outra lei, traz o valor mínimo que os professores deverão receber. A nossa LDB não entra nos valores, nem a LDB, nem a Constituição Federal. Recorrentemente eu vejo esse item ser cobrado em prova e há a seguinte afirmação: o piso salarial profissional previsto na LDB é de 2 salários mínimos. Está errado, porque a LDB e a Constituição não trazem o valor do piso salarial profissional. Nós temos uma outra norma que traz esse valor, porque recorrentemente esse valor é alterado para atender às peculiaridades da nossa vida econômica. Bom, em relação ainda sobre a valorização dos profissionais da educação, a nossa LDB prevê a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Essa avaliação funcional, ela está diretamente ligada ao plano de carreira, em que os professores, eles vão subindo de padrões a depender da titulação que eles tenham e também numa avaliação de desempenho que possa ser criado. Algumas secretarias de educação fazem uma avaliação de desempenho do trabalho docente por meio de provas, outras fazem a partir da avaliação dos resultados obtidos pelos alunos desse professor. Então, cada sistema de ensino tem o seu critério para avaliar o desempenho dos profissionais da educação e aqueles que alcançarem os patamares estabelecidos pelo sistema de ensino, eles irão progredir na carreira e poderão alcançar o topo da carreira, diferentemente de outros profissionais que não conseguiram essa progressão. Bom, nós temos também em relação aos profissionais do ensino um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Então, se eu tenho ali um professor que tem uma carga horária de 40 horas semanais, ele tem o direito a ter na sua carga horária de trabalho, ou seja, ser remunerado também para estudar, para realizar atividade de planejamento e atividades ligadas à avaliação dos alunos e também à avaliação institucional. Esses momentos aqui, via de regra, são chamados pelo sistema de ensino de coordenação pedagógica, que é o momento em que o professor é remunerado, ele tem orientações a seguir, mas ele não está em sala de aula, ele está realizando um trabalho, digamos assim, um trabalho por detrás dos bastidores, um trabalho que não é efetivamente em sala de aula, mas que é necessário para que ele desenvolva com qualidade o seu trabalho em sala de aula. Bom,
E os profissionais da educação também têm direito a condições adequadas de trabalho, né? Nós ainda não temos as reais condições adequadas de trabalho nas escolas públicas do nosso país, mas nós já temos caminhado bastante em relação a isso, sobretudo em razão das atuais políticas públicas educacionais. Bom, no nosso próximo encontro nós daremos prosseguimento ao nosso assunto. Até lá, um abraço.